Olá, telespectador, iniciando mais um programa Saúde aqui pela TV Passo Fundo. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço que pauta saúde sempre para você ficar muito bem informado. Estamos iniciando e agradecendo de pronto os nossos parceiros que levam saúde até você. A oficina de vacinas está conosco e lembra sempre que imunizar-se é o melhor caminho. Mas importante, a imunização não é somente para crianças, ela também deve ser feita pelos adultos e também para você que já está na terceira idade. Na Rua Uruguai 1328, a oficina de vacinas e o telefone, anote aí, 3313-6218 é o telefone da oficina de vacinas. Também a nossa parceira, a Ótica Rebelato, cuidando da saúde dos seus olhos. 3 endereços em Passo Fundo. Na Avenida Brasil, na General Neto e também a Ótica São Vicente na Rua Uruguai. Anote o telefone da Ótica Rebelato, 3313-3603, Ótica Rebelato, nossa parceira aqui no Saúde. E também fazendo a nossa produção, Mano Escobar Cabeleireiros. Agradecer a toda a equipe do Mano Escobar. Você também pode fazer a sua produção em Mano Escobar com aquela equipe maravilhosa. Agende um horário, 3311-3335 é o telefone de Mano Escobar, fica na Rua Capitão Eleutério 639. Estamos iniciando o nosso Saúde de hoje. Hoje vamos conversar sobre uma doença importante. Vamos conhecer juntos um pouco mais sobre a fibrose cística. Vamos saber que doença é essa, quais são as causas, quem é mais acometido, como é que é toda essa questão dessa doença. Quem é a nossa convidada e vem falar sobre esse assunto aqui no Saúde de hoje é a doutora Rita de Cássia, do Rosário Nunes, que é da pneumologia, que cuida crianças, pediátrica, né, doutora? Isso, eu sou pediatra com habilitação em pneumologia pediátrica. Muito bem. Seja muito bem-vinda, doutora. Doutora, fibrose cística, que doença é esta? Vamos conversar um pouquinho e conhecer um pouco mais sobre essa doença. Bom, a fibrose cística, ela é uma doença genética, né? Ela é uma doença que a gente chama de autossômica recessiva. O que quer dizer isso? Que ela não é uma doença dominante. Eu preciso receber um gene da mãe e preciso receber um gene do pai, e aí essa criança, essa pessoa com os 2 genes portadores da doença, vai desenvolver os sintomas da doença. Ela é chamada de fibrose cística porque ela faz uma fibrose cística no pâncreas. Mas, na verdade, essa alteração genética causa um espessamento de todas as secreções do organismo. Com esse espessamento, a gente vai ter um catarro mais grosso, a gente vai ter um suor mais pegajoso, a gente vai ter o intestino também com as fezes não bem formadas, né, em função dessa doença no pâncreas, que não vai fazer a digestão adequada dos alimentos. Então, no intestino a gente vai ter essas fezes mais desmanchadas, mais gordurosas, porque não foi feita a digestão direito. E por que é o pneumologista que atua nessa área, nessa doença que é sistêmica, né? Ela compromete diversos órgãos do organismo. Porque o catarro mais espesso, ele acumula. E quando ele acumula, ele vai causar a parte da doença mais grave, né? A doença mais grave, ela acontece no pulmão. E é por isso que é o pneumologista que normalmente comanda a equipe, mas que tem que ser multidisciplinar. Muito bem. Como é que a pessoa descobre, como é que o indivíduo sabe que ela tem essa doença? Como é que é feito esse diagnóstico? Bom, desde 2012, a gente já tem o diagnóstico feito no teste do pezinho aqui no Rio Grande do Sul. Em outros estados até já fazia antes, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul começou em junho de 2012. Só fazer um parênteses aqui, doutor. O teste do pezinho é aquele que faz no recém-nascido. Isso. Que fura o pezinho. Fura o pezinho, aí coleta as gotinhas de sangue no papel filtro, né? O teste do pezinho hoje, ele detecta... O teste pezinho do SUS, ele está detectando 7 ou 8 doenças. Eu não tenho... deixa eu ver. Hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase, a fenilcetonúria, que é a primeira, hipotireoidismo. São 7. São 7 doenças que são diagnosticadas no teste do pezinho hoje. Perfeito. Né? E, então... Desde 2012, a gente tem o diagnóstico da fibrose cística já no teste do pezinho.
Mas e as crianças que nasceram, no caso, antes de 2012, né? E aquelas crianças, assim, que não fizeram o teste do pezinho, que é importantíssimo, né? São várias doenças graves que são diagnosticadas. Quem não fez, a fibrose cística ela é caracterizada por uma tríade clássica, né? Que é o suor muito salgado. Então, o beijo, né, salgado, que é a doença do beijo salgado, a fibrose cística. Na Idade Média, tinha um dito popular que falava: pobre criança aquela que, ao se beijar sua fronte, sente-se o sabor do sal. Um feitiço pesa sobre ela e não tardará a morrer. Porque na Idade Média não tinha tratamento, né? Então, eles chamavam que eram as crianças das fadas, que tinham o suor salgado, e as fadas viriam buscar essas crianças, né? E todos, 100% dos pacientes vão ter suor salgado, é como se faz o diagnóstico. O segundo sintoma da tríade é a doença pulmonar crônica. Pode ser a doença respiratória, e pode ser apenas uma sinusite crônica. 100% dos pacientes também vão ter uma sinusite crônica. E o terceiro sintoma, que pode ou não estar presente, é a deficiência na absorção dos alimentos, né? Como compromete o pâncreas, que produz as enzimas que fazem a digestão. Então, se essa digestão não é feita adequadamente, os alimentos não vão ser absorvidos também. Se eu não tenho a digestão, não tem como absorver os nutrientes. Sim. E aí, o que acontece? A gente tem uma esteatorreia. O que é isso? São fezes gordurosas, não é diarreia. É esteatorreia, fezes gordurosas com restos de alimentos e então com uma desnutrição associada. Mas isso não está presente em 100% dos pacientes. E aí, se a gente for procurar no Google, quando vai lá ver fibrose cística, vai mostrar assim só tragédia, né? Que é aquelas crianças assim muito magrinhas, bem desnutridas, que não se desenvolvem. Essa não é a realidade, essa é só a forma grave da doença. Mas a gente tem mais de 1000 mutações causando a fibrose cística. E dentro dessas 1000 mutações, a gente vai ter diversos níveis de gravidade. Perfeito. Então, daqui a pouco, cada paciente tem uma característica diferente aí da doença. E a gente vai conversar sobre essas características depois deste breve intervalo que está chegando aí, mas a gente já volta. Eletropasso, o maior nome na linha elétrica com grupos geradores, a maior equipe de profissionais para instalações elétricas e montagens, caixas em aço inoxidável, plásticos e aço carbono para instalações elétricas, hospitalares e industriais. Eletropasso, Rua Pedro Lopes de Oliveira 320, fone 314-1226, Boqueirão. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. 3 endereços em Passo Fundo, Avenida Brasil, Rua General Neto e na Rua Uruguai. Ótica Rebelato, seus olhos merecem esta nitidez.
programa Saúde está de volta depois deste breve intervalo. Quero lembrar você, telespectador, que toda a nossa programação está disponível no nosso site, tvpassofundo.com.br, e também agora no aplicativo da TV Passo Fundo. Nosso app está disponível para você baixar aí no seu telefone e conferir toda a programação em tempo real. É a programação da TV Passo Fundo bem pertinho de você. Vamos dar sequência à nossa conversa. Estamos falando hoje, o tema do nosso programa hoje é fibrose cística. A nossa convidada é a doutora Rita de Cássia do Rosário Nunes, que está nos esclarecendo sobre essa doença, né? Ela trabalha com pneumologia pediátrica, né? Está trazendo informações sobre essa doença. Falávamos antes de ir para o intervalo da questão dos sintomas, né? E a questão do diagnóstico feito através do teste do pezinho, importância do teste do pezinho, além de tantas outras doenças, né? Também aparece lá a questão da fibrose cística. Doutora, mas se o paciente não fez o teste do pezinho, né? Ele vai ter os sintomas em que etapa da vida mais ou menos? Isso depende da característica de cada paciente. Como é que funciona para quem não fez o teste? Como é que é essa questão? Ela se apresenta essa doença ao longo da vida, na juventude, durante a infância? Como é que é? Na verdade, como a criança tem os genes, a partir do momento em que ela nasce, ela já começa a ter essas secreções mais engrossadas, mais espessas. A gente tem uma situação já logo ao nascimento, que é aquele primeiro cocôzinho do nenê, que é o mecônio, aquele bem escuro, algumas vezes ele tranca, ele não sai. E isso é bem característico de fibrose cística. Aquela criança que quando nasce não faz o primeiro cocô, demora para fazer e ela faz uma rolha de mecônio, muitas vezes é fibrose cística. Na grande maioria das vezes, 99% das vezes vai ser fibrose cística, né? Então essa é uma maneira de se pensar em fibrose cística quando não fez o teste do pezinho. Então, na verdade, os sintomas vão aparecer muito cedo. Podem aparecer já imediatamente após o nascimento, né? E aí, se eu sou uma pessoa mais velha, né? Sou um adolescente que tem uma tosse crônica lá desde criança, aquele adolescente nunca ganhou peso muito bem, tá magrinho, não vai, tem o suor um pouco salgado, aí a gente já tá, né? Tem tudo para ser fibrose cística. Mas e daí, o que faz? O teste diagnóstico da fibrose cística nos maiores, naqueles que não fizeram o teste do pezinho, é o teste do suor. Aqui em Passo Fundo a gente não faz, não tem ninguém que faça esse teste atualmente, né? Em Porto Alegre existem alguns centros, né, os centros de referência de tratamento da fibrose cística, que eles fazem o teste do suor. A gente coleta num papel filtro uma quantidade de mais ou menos 100 miligramas de suor e dosa o sal nesse papel, nesses 100 miligramas, né? Se a gente tiver valores elevados de sódio, de cloro, que são os componentes do sal, né? O sal de cozinha, né? Cloreto de sódio. Se a gente tiver sódio ou cloro aumentados, então indica que essa pessoa tem fibrose cística, né? Claro, tanto no teste do pezinho quanto no teste do suor, a gente pode ter alguns casos que dá falso positivo ou falso negativo. É mais fácil no teste do pezinho a gente ter uma positividade e não ser do que o contrário. E no teste do suor já é o contrário, é mais fácil de dar negativo e pode ser que seja, né? Dá um valor duvidoso e mesmo assim ser a doença. Então a gente tem que pensar principalmente na parte clínica. A nível de pesquisa também já existem outros testes diagnósticos, inclusive testes genéticos, né? A gente consegue fazer uma pesquisa da mutação genética mais comum aqui no Rio Grande do Sul, né? Que no próprio o teste do pezinho já faz, mas quando não fez o teste do pezinho, a gente também hoje consegue fazer. Essa testagem, né, no caso do teste do pezinho no recém-nascido, ela ajuda nesse diagnóstico precoce? Sim. E isso é importante para o tratamento dessa doença, já que tu disseste que ela não tem cura? É uma doença que ela é progressiva, então quanto antes eu começar a tratar, melhor. Porque se eu trato bem precocemente, eu não tenho a progressão inicial da doença. Principalmente do ponto de vista de preservar a função do pulmão e de manter um ganho de peso, um ganho de estatura, né, adequado dessa criança. Quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, quanto mais cedo eu começar a tratar, melhor.
Como é que é esse tipo de tratamento? Ele já é feito a partir lá dos primeiros dias de vida? No momento em que a gente tem o diagnóstico da fibrose cística, se a gente sabe que essa criança vai ter o comprometimento pancreático também, né, que não acontece em todos, como eu já falei, se eu sei que essa criança vai ter o comprometimento pancreático, eu posso dar aquilo que falta, as enzimas, eu posso dar de comprimido, mas aí a gente abre a cápsula e dá para a criança, né, antes das refeições, para que ela faça a digestão adequada e consiga absorver os nutrientes. É importante também dar vitaminas, né, eles precisam de suplementação de vitaminas, porque eles perdem muitas vitaminas nessa deficiência de absorção. A gente precisa dar mais sal, principalmente no verão, porque eles suam mais e perdem o sal. E isso falando da parte mais nutricional. Mas na parte respiratória, a gente vai fazer um uso de antibióticos com mais frequência, porque eles fazem muitas infecções, né, tanto de seios da face quanto do pulmão. Tem que fazer fisioterapia para ajudar a eliminar essas secreções. Tem um filme que se chama A 5 Passos de Você. São 2 adolescentes que se apaixonam e os 2 têm fibrose cística, né? Então, assim, a rotina do paciente com fibrose cística está muito bem descrita nesse filme. Ela mesma, já uma adolescente, né, gerencia o próprio tratamento, os remédios que ela tem que utilizar, a fisioterapia, ela já consegue ela mesma fazer a fisioterapia, né, as manobras de fisioterapia. E assim, é uma doença que compromete, na verdade, diversos órgãos, né? Compromete fígado, compromete o intestino, pode comprometer também a parte de fertilidade, porque também temos secreções, né, no útero, temos as secreções do esperma, né, e isso também vai estar engrossado e também pode não acontecer adequadamente. Então, por isso a equipe multidisciplinar, que eu preciso olhar para todos os órgãos onde eu tenho secreção. Perfeito. Mas diferente lá da Idade Média, o paciente diagnosticado com fibrose cística não está fadado ao óbito. Ele tem qualidade de vida se bem tratado. Sim. Ele é um tratamento que ele é difícil, né? Porque ele exige muito tempo do paciente. A gente, por exemplo, tem nebulização antes da fisioterapia e faz a fisioterapia, aí tem outra nebulização depois da fisioterapia de uso de antibióticos, de medicações que vão ajudar a fluidificar as secreções para que elas sejam eliminadas mais facilmente. Mas isso tudo demanda tempo. 1h de manhã fica reservado para isso, 1h da noite fica reservado para isso. É um comprometimento. Mas a expectativa de vida média hoje está ao redor dos 40 anos, né? Mas a expectativa de vida média, né? A gente tem pessoas que têm 80 anos que têm fibrose cística, isso. Perfeito. Né? Nós vamos fazer mais um intervalinho rápido e a gente já volta para conhecer um pouco mais sobre a fibrose cística. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você.
Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. 3 endereços em Passo Fundo, Avenida Brasil, Rua General Neto e na Rua Uruguai. Ótica Rebelato, seus olhos merecem esta nitidez. Você está acompanhando o programa Saúde aqui pela TV Passo Fundo, num oferecimento da Oficina de Vacinas, a nossa parceira, imunizando crianças, adultos e também o pessoal da terceira idade. Anote o telefone da Oficina de Vacinas, 3313-6218. Também a nossa parceira Óticas Rebelato, são 3 lojas aqui em Passo Fundo para melhor atendê-lo. A Ótica Rebelato, cuidando da saúde dos seus olhos. Telefone 3313-3603. E também agradecendo de forma especial Mano Escobar Cabeleireiros. Toda a equipe do Mano Escobar está aguardando você. Vá fazer a sua produção. Anote o telefone 3311-3335. Nós estamos agora para encerrar essa nossa conversa hoje com a doutora Rita de Cássia do Rosário Nunes, falando de fibrose cística, ela que é pneumologista pediátrica e veio trazer informações sobre essa doença. A gente descobriu aqui várias questões importantes, mas descobriu também que cada paciente daqui a pouco é único nesse diagnóstico, né? Porque nem todo paciente tem complicações em alguns órgãos e tal. Então, cada paciente vai ter um tratamento diferenciado, mas é importante que todos tenham alguns pontos. E a gente falava aqui da oficina de vacinas, né, doutora? Isso. Lembravas da questão da imunização. Isso é uma questão importante. Sim, todos os pacientes eles têm que se imunizar anualmente contra a influenza, né, contra a gripe, e é necessário também fazer a vacina contra a pneumonia. Os pacientes que têm fibrose cística, eles têm direito, por ter doença pulmonar crônica, eles têm direito a fazer a vacina do influenza no SUS anualmente. Mas a vacina da pneumonia, aqui o SUS dá, ela cobre apenas 10 tipos, né? E aí na oficina de vacinas tem os 13 tipos, né? Então a gente amplia um pouquinho a proteção. E uma coisa que a gente estava conversando no intervalo, né, é que esses pacientes, então, alguns eles vão precisar tratar o fígado, outros eles vão precisar ter um foco maior na parte da nutrição, na parte das enzimas, né? Mas é fundamental agora no verão a gente cuidar a questão do sal e também assim, por ser uma doença respiratória, não precisa ter medo de deixar o paciente no ventilador, no ar-condicionado, porque não é uma pneumonia, não é uma infecção viral, né? É uma doença respiratória que ela é crônica. E eles não devem passar calor, eles não devem suar, eles têm que ficar bem hidratados e eles têm que fazer um consumo aumentado de sal no verão, porque eles perdem sal pelo suor e isso é problema para eles. A transpiração é complicada. A transpiração é complicada. Né? Se descobriu que eles tinham o suor mais salgado, porque é por causa daqueles verões muito quentes de Nova York, que eles perdiam sal no suor e teve uma epidemia de criança desidratada e com pouco sal no sangue num verão lá de 1940 e alguma coisa, né? Então... Doutora, e a gente vê, então, esse tratamento individualizado para cada paciente que tem a mesma doença, mas é um tratamento individualizado e multidisciplinar, né? Isso. Hoje a gente já tem, no caso do teste genético, tem uma empresa multinacional que tem medicações que tratam o defeito genético. Então, essa empresa, ela dá o teste genético para descobrir se essa pessoa tem a mutação que eles tratam, porque não são todas as 1000 mutações que são tratadas, né? São 1000 mutações? São mais de 1000 mutações, na verdade, conhecidas já. Então, tem algumas que podem ser tratadas com uma medicação mensal, né? Que vai resolver o defeito genético. Perfeito. A gente tem que falar aqui dessa questão, né, doutora, da forma como é feito o diagnóstico. O teste do pezinho é super importante, né? Tem muitos pais que ficam com pena, um bebezinho recém-nascido vai furar o pezinho.
Mas, gente, é uma questão super importante. O diagnóstico precoce, não só nesta doença, né, doutora, Exato. mas em tantas outras, é super importante. Então, fica aí o recado para os pais, né? Fazer sempre o teste do pezinho, mesmo que tenha pena do nenê, né? Tem que fazer. Perfeito. E olha só, porque a qualidade de vida, esse desenvolvimento melhor do paciente, se o diagnóstico é precoce, é mais tranquilo, é mais orientado pelos profissionais, ele consegue, daqui a pouco, porque são várias questões aí envolvendo a dificuldade do paciente, né, Isso. doutora? E não só na fibrose cística, como nas outras também, né? O hipotireoidismo congênito, que é diagnosticado no teste do pezinho, tem tratamento. A fenilcetonúria tem uma dieta específica. E normalmente essas doenças, o Estado dá todo o tratamento. Fazendo o diagnóstico, confirmando o diagnóstico, manda a papelada para o Estado e o Estado fornece toda a medicação de graça. Pobre do Estado que está quebrado, né? Mas tudo bem. Mas precisa desse Precisa desse né? suporte. E aqui em Passo Fundo, aqui na nossa região, doutora, a tua realidade de trabalho, de consultório, enfim, tem muitos pacientes que têm essa doença? Na verdade, a gente tem hoje no Rio Grande do Sul um paciente para cada 7.000 nascidos vivos, principalmente os que são de origem italiana e alemã. Os focos maiores, onde tem mais, é na região de Caxias e na região de São Leopoldo, Novo Hamburgo. E os centros hoje, eles estão em Porto Alegre, mas a gente dá o suporte aqui. Aqui na região, a gente não tem muitos casos, mas existem, né? Também existem. Perfeito. Doutora, nosso tempo já está acabando. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, dizer para voltar para conversarmos sobre outros assuntos, com certeza. E muito obrigada e um excelente trabalho. Obrigada a todos e obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você, telespectador, pelo carinho da audiência. Nós prometemos voltar já já com mais pautas de saúde para você. Até!